Efésios capítulo 3, versículos de 17 a 21. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bondoso, generoso, gracioso, e que tem um grande amor pelo seu povo, a ponto de sermos chamados seus filhos, e de fato somos filhos do Senhor, em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Abençoe esse trabalho e que tudo concorra para o louvor do seu nome, a glória dos seus atributos e a dignidade das perfeições do seu ser. Abençoe os ouvintes, dando-lhes crescimento espiritual, bem como a minha vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O crescimento na vida cristã é fundamental. Se é verdade que existe uma alegria intensa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, é igualmente verdade que há uma veemente tristeza quando esse pecador arrependido não cresce espiritualmente. O crescimento espiritual não é opcional, mas uma obrigação de cada crente que incorre em séria desobediência a Deus quando negligencia os métodos de graça para a utilização do seu aumento espiritual. Vários textos nas Escrituras nos encorajam a crescer na vida espiritual. Por exemplo, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 3, 12 a 14, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E esse texto trata exatamente disso. Então nós vamos considerar essa porção tão preciosa da palavra de Deus sobre o tema o crescimento espiritual. Em primeiro lugar, nós vamos considerar com base no versículo 17, a admoestação de Paulo com duas metáforas. Em segundo lugar, com base nos versículos 18 e 19, o modo pelo qual a advertência é realizada. E em terceiro lugar, com base nos versículos 20 e 21, finalmente, a doxologia em forma de adoração. Aqui no versículo 17, nós temos uma admoestação de Paulo com duas ilustrações. Nós lemos, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa conjunção, e assim, muito embora não conste no original, o texto está muito bem traduzido para melhorar a nossa compreensão. E isso nos faz entender que Paulo continua o seu argumento acerca do fortalecimento do homem interior. Nós vimos que o homem interior é o contraste do homem exterior que se corrompe. 2 Coríntios 4,16, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interior nasceu do nosso coração pela regeneração. Jesus falou para Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Ou seja, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O homem interior se alegra com as coisas espirituais e tem fome e sede de justiça. Deseja ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. E quando Paulo diz aqui na primeira parte do versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, só é possível esse homem interior ser fortalecido se Cristo habitar no coração dele. Alguns questionam se o crente vive não mais ele, mas Cristo vive nele. Se o crente já tem o Espírito Santo fazendo morada na vida dele, como Paulo pode afirmar que Cristo habite pela fé ainda? O que Paulo quer dizer, e isto está de acordo com o contexto, é que Cristo habite mais intensamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser separado de Cristo. Romanos 8, 9 e 10 diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Portanto, essa afirmação de Paulo, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, significa que pela fé nós devemos viver o Senhor Jesus dentro de nós mais ativamente. A fé tem vários níveis. Jesus ora dizia a homens de pouca fé, ora dizia grande é a sua fé. Sendo assim, Cristo habitando em nossos corações pela fé, devemos crescer cada vez mais no conhecimento do nosso Salvador. Eu lembro que Cristo é inseparável da sua palavra. Dessarte, quando Cristo habita nos nossos corações, é a própria palavra de Deus que habitará nos nossos corações. Ele é o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Ele é o Verbo que estava com Deus e que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Apocalipse 19, 13 diz: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O verbo no grego é logos, que quer dizer palavra, ensino, doutrina. Esse é o sentido de Cristo habitar pela fé no nosso coração. Devemos fazer com que o conhecimento da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo cresça no nosso coração. Mas Paulo continua e diz ainda: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo se utiliza de um metaforismo aqui quando diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Claro que tudo isso indica a necessidade do crescimento espiritual. A palavra grega para arraigado é rizou e significa estar firme, fortalecer com raízes. Essa imagem nos mostra que quando uma árvore está bem radicada, ela poderá crescer e se tornar uma grande árvore. É isso que Paulo se refere quando diz estando vós arraigados. Quanto maior a raiz, maior a árvore. Ela não será uma grande árvore plantada em solo raso, onde não há raiz suficiente, mas será um arbusto. Da mesma forma, a imagem de uma construção aqui emitida por Paulo, quando diz, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A palavra grega para alicerçado é temeliô, que significa colocar fundamento, tornar estável, estabelecer. Portanto, uma grande construção não poderá ser fundamentada em um pequeno alicerce. Quanto mais firme, estabelecido e estável o alicerce, maior a construção. Podemos imaginar a estabilidade de um arranha-céu. Não é com pouco alicerce que se constrói aqueles inúmeros pavimentos. Mas Paulo menciona o amor, que é o meio ou a forma para se plantar uma grande árvore ou estruturar uma grande construção, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo menciona o amor por dois motivos prováveis. O primeiro motivo é que se Cristo deve habitar no nosso coração para que possamos crescer,
então certamente o amor será ocupado, pois Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se Cristo que habita no nosso coração pela fé é o meio pelo qual podemos nos tornar uma árvore robusta ou uma construção muito bem estabelecida, então é por meio do amor que isso pode ser realizado. Mas quase certamente Paulo tinha em mente também a situação dos gentios e judeus. Ele já havia dito que os gentios eram co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ele já havia dito que a parede de separação tinha sido derrubada por meio do sangue de Cristo. Então agora os gentios e judeus deveriam mutuamente amar uns aos outros, pois faziam parte do mesmo corpo, cujo cabeça, o Senhor Jesus, havia derramado um sangue puro na cruz do Calvário por eles, judeus e gentios. Então não apenas individualmente, mas como igreja, deveriam crescer no amor. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E no versículo 18 e na primeira parte aqui do versículo 19, Paulo reforça o seu argumento, ordenando aos judeus e gentios que buscassem o crescimento no amor do Senhor. Afinal de contas, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. João 15, 13, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, Paulo robustece o seu raciocínio, dizendo nos versículos 18 e primeira parte do versículo 19, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Claro que não precisamos repartir e descrever o sentido de uma largura, de uma profundidade, altura ou comprimento. Mas o que Paulo tem em mente é que busquemos com toda a força e vigor, de forma experimental, esse amor. Não devemos supor que o conhecimento desse amor é sentimental, emocional, mas é um conhecimento prático, experimentado no coração, envolvendo abnegação, sofrimento e doação. Assim que devemos conhecer o amor de Cristo. A palavra grega para amor, aqui no texto, é agape, que significa o amor de Deus que renuncia e não o amor carnal ou emocional. Na segunda parte do versículo 19, nós temos a dimensão desse amor tão importante na vida cristã. Nós lemos, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de Deus excede o entendimento, porque transcende a capacidade do nosso coração de entender de forma prática o amor. Por toda a eternidade conheceremos esse amor. Nunca vamos conhecê-lo exaustivamente. Deus é amor e infinito, o amor também é infinito. E durante toda a nossa vida devemos crescer nesse glorioso amor que tem caráter transformador. E quando Paulo diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, não devemos entender essa expressão no sentido absoluto de que Deus poderá tomar o nosso coração totalmente e assim poderemos alcançar sem limites ou sem restrições esse amor. Na realidade, até mesmo quando Cristo retornar em glória e vier buscar a sua igreja, ela nunca será dotada plenamente desse conhecimento. Nunca seremos Deus ou como Deus, mas sempre seremos uma criação de Deus e, portanto, teremos a rica oportunidade de crescer nesse amor, mesmo na eternidade, em condição de total ausência de pecado e pureza. Sempre seremos finitos em um ambiente infinito. Eu lembro que a expressão para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus diz respeito não apenas ao amor, mas à glória de todos os atributos perfeitos de Deus. Nós lemos no versículo 16,
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Dessa forma, quando crescemos no amor mediante a fé, teremos o privilégio de crescer em todos os recursos da divindade que nos estão disponíveis. Que maravilha e que privilégio o fato de Cristo habitar no nosso coração pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo, pois nele todos os haveres, todos os bens nos estão ordenadamente distribuídos. Que graça de Deus nos fazer compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Finalmente, nos versículos 20 e 21, nós temos a doxologia em louvor a Deus. Essa doxologia não deixa de ser uma continuação da oração de Paulo, e isso fica claro com a conjunção grega de, ora, ou seja, além do mais, dando continuidade na oração de Paulo, mas Paulo finaliza essa oração com uma manifestação de verdadeiro reconhecimento de adoração. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa doxologia é um dos textos abusados. Ela é frequentemente interpretada fora do contexto e muito mal usada, como outras passagens da Escritura. Por exemplo, em Mateus 7, versículos 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. As pessoas agem como super-homens e imaginam que tudo aquilo que quiserem fazer, podem, porque o Senhor lhes capacita com poder. Mas longe do triunfalismo, aqui nessas palavras finais de louvor de Paulo, há um encorajamento e estímulo. Por isso, o reconhecimento e o conteúdo dessa oração não deve ser por bênçãos materiais, e sim espirituais. Nada de errado pedir a liberdade de uma prisão injusta, ou dinheiro, ou saúde. Mas Paulo não faz isso. Essa conclusão de Paulo não se refere apenas à oração anterior, mas toda a carta. Devemos ler essa epístola como uma unidade. E diante de tanta manifestação da graça de Deus, só resta ao apóstolo explodir em uma eulogia com o coração extremamente agradecido. Aqui no versículo 20, nós temos a convicção e experiência de Paulo da manifestação da graça de Deus. E como isso é verdade por experiência própria. Como Deus tem sido generoso, como tem sido poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quantas vezes Ele, de forma nobre e liberal, nos concede muito mais do que pedimos. Quantas vezes, por experiência própria, o Senhor nos surpreende com bastante felicidade. Quantas vezes o Senhor nos aparece com admiração, com bens, favor, vantagens, utilidades. Como isso é verdade? A que ponto Ele é bondoso e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós? Observe essa expressão final aqui no versículo 20. Conforme o seu poder que opera em nós. Não é conforme o nosso poder. Não temos nesse versículo como que uma lâmpada genial para conceder todos os nossos desejos, mas pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, Ele concede segundo os seus sábios propósitos e santo conselho infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, para o nosso bem espiritual e para o louvor da sua gloriosa graça. Afinal de contas, somos chamados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Tem coisa que pedimos que pode fazer tão bem para a nossa carne, para a nossa satisfação, para a nossa comodidade, para o nosso bolso, mas tudo isso pode fazer tão mal para a nossa alma, para o nosso coração e para a nossa vida espiritual. Mas graças a Deus que o poder é de Deus e é Ele quem que opera tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. Que poder maravilhoso a ponto de Deus predestinar um povo antes que houvesse mundo, depois transformar o coração deles que andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, mas por causa do seu grande amor e poder, ele deu vida a todos os predestinados, redimindo-os, adotando-os pelo poder do Espírito Santo, e mais ainda, o seu poder maravilhoso fez que a relação dos judeus e não judeus, outrora sem o mínimo de cuidado, agora em Cristo Jesus, judeus e gentios devem conhecer e aumentar no amor mútuo uns pelos outros. Esse é o poder que opera em nós. E no versículo 21, finalmente, nós lemos: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. São palavras de adoração dirigidas ao Pai e ao Filho por meio da igreja. Cristo é inseparável da sua igreja. A igreja completa Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja o corpo. O noivo está incompleto sem a noiva. Nós fazemos parte desse plano glorioso estabelecido antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. A Ele seja a glória na igreja. No Salmo 96, de 6 a 8, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. O Salmo 104, versículo 31, a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras. A glória pertence somente ao Senhor. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Com essa expressão, por todas as gerações, para todos sempre, haveremos de reinar com ele pelos séculos dos séculos, haveremos de reconhecê-lo como nosso Salvador por toda a eternidade, haveremos de adorá-lo para sempre, haveremos de tributar louvores ao seu nome incessantemente. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Haveremos de glorificá-lo constantemente, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Apenas para concluir, nós temos o dever de crescer espiritualmente. Por que devemos crescer? É pecado ser menino inconstante. Há festas e alegria no céu por uma pessoa arrependida, mas a negativa também é verdadeira. Há tristeza diante dos anjos de Deus, viver uma vida estagnada. Devemos crescer para não ser ignorantes e sem discernimento, como é uma criança que não tem sabedoria. Se não crescermos espiritualmente, seremos influenciáveis, aceitaremos tudo o que pregam por aí, e não teremos autoridade sem o conhecimento da palavra de Deus. Não teremos noção do perigo espiritual. Uma palavra final. Como crescer? Como ser uma grande árvore ou uma grande construção? Devemos usar os meios de graça que Deus deixou. Devemos estudar a sua palavra, confiar na sua palavra, honrar a sua palavra, procurar ardentemente desejar a obediência à tua palavra, amar a Escritura, se expor à pregação do Evangelho, estudar os catecismos que são tão bíblicos, ser assíduo aos cultos, não ser hipócrita, agir com justiça, não sendo opressor e favorito. Lembre-se das palavras do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O vínculo da perfeição é o amor que vence o ódio. Que Deus nos dê a graça para sermos mais sensíveis
e ajudar o próximo, pedindo a Deus mais amor e humildade. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.